Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar a respeito das barreiras de call-out por Open Interest e por volume. Muita gente fala de call-out e put-wall, mas quase ninguém entende como que funciona, gente, do ponto de vista institucional. O call-out por OI, Open Interest e o call-out por volume. Então, nesse vídeo você vai aprender a respeito disso. Deixa seu like se você ainda não deixou, e se você não é inscrito nesse canal, mas quer conteúdo de valor, se inscreve, porque eu sempre estou fazendo vídeos aqui para te ensinar o melhor do conteúdo institucional. Você vai aprender a operar totalmente, né, da forma como que o market maker trabalha. Lembre-se, o market maker é o cara que provê liquidez para o institucional, que é o cara que manipula e leva o fluxo para onde ele quer. Lembre-se que estas linhas que você está vendo aqui como exemplo, elas não são linhas mágicas. Elas são linhas que também não são apenas suportes ou resistências. Elas representam, gente, o limite do risco do market maker. Entenda isso, limite do risco, aonde está um teto de limite para ele. O que fazer quando bate nessa linha? O que fazer se o mercado rompe essa linha? Ela não serve para mais nada? Não é bem assim, é o que você vai aprender neste vídeo. E me deixa aí também já a sua opinião, se você já entende um pouco dos conceitos de opções, se o que eu explico aqui está fazendo sentido e está te ajudando a melhorar a sua leitura institucional. A primeira coisa que nós temos que entender é qual é o papel do market maker. O market maker, ele é o que? Fornecedor de liquidez. Qual que é o seu objetivo? Ficar neutro. Ele não fica num risco direcional. Quando os traders que estão, né, o institucional, os traders de varejo, os fundos de hedge, eles compram calls, o market maker, que é o provedor de liquidez, vai vender essas calls ali. Só que daí o que acontece? Quando ele está vendendo essas calls, dentro dessas calls existe gama positivo e gama negativo. Ele fica, então, vendido em delta. Então, ele precisa fazer o quê? Comprar para se redear. Tá? Ele vai precisar comprar delta para se redear. Quando os traders eles compram puts num determinado nível de preço, quem está vendendo essas puts? Provedor de liquidez, market maker. Então, o market maker vai vender essas puts para eles. Então, que ele vai ficar comprado em delta. Então, ele precisa vender o preço para se fazer o seu hedge. Tá? Então, o market maker ele não aposta na direção. Ele aposta no quê? No fluxo. Exatamente, no fluxo do mercado. E o que é a call wall e o que é o put wall? Então, call wall são strikes com maior concentração de calls. Então, vamos colocar aqui nesse exemplo, aqui, né? Nós temos ali 2 pontos de call. Neste ponto aqui no 25.567, nós temos o maior ponto de call wall por Open Interest. E existe a diferença entre o call wall por Open Interest e o call wall por volume. Vamos pegar aqui para mostrar para você agora na forma escrita, para você até mesmo anotar aí, ó. Call wall por Open Interest. Vamos lá, ó. Call wall por Open Interest. O que é? Mostra para você a exposição construída na estrutura. Isso mesmo, na estrutura. Lembre-se que eu sempre falo para os meus alunos no grupo VIP. Tem que estudar a estrutura de fluxo do institucional para você entender a estrutura do market maker. Tá? Então, estudar a estrutura de mercado é fundamental para você ser bem sucedido também como day trader profissional. Então, o call wall por Open Interest, ele representa posições que já estão abertas. Lembre-se que normalmente a gente monitora no indicador Gamma Levels o 5 DTE. Nas lives eu monitoro o 0 DTE e o 1 DTE, né? Normalmente a partir ali do meio-dia eu já começo a monitorar o 1 DTE para o próximo dia, que são as montagens de posições pro próximo dia. Mas se aparece no indicador Gamma Levels um call wall por Open Interest, ali é um call wall por Open Interest do 5 DTE. Então é uma exposição já construída, já tem posições abertas do market maker nesse strike, e ele está fazendo o quê? Travando o preço naquela região. Ali vai ser aonde o market maker vai defender agressivamente. Por quê?
porque ali ele está com o maior risco estrutural das posições que ele montou. Então, o que ele vai fazer? Se ele está com paredes de caos nesta região por open interest, para ele se precaver e não deixar o preço passar por ali, porque se o mercado está acima do gama flip e do gama zero por open interest, ele é o cara que trava o mercado, então ele vai fazer o quê? Vender ações, vai fazer venda de ações para fazer com que o mercado caia e não passe daquele strike. E se romper? Se romper, aumento explosivo do hedge. E eu já venho comentando isso já há algum tempo, que se o mercado rompe um paredão desse como um call por open interest, você só espera o mercado voltar brevemente ali, armar qualquer micro pivô de alta, principalmente na Nasdaq, falo muito disso também nas lives, ou alinhar com a média de 9, enfim, segue fluxo até o call por volume, certo? Porque aí ele vai estar espelhando o novo strike aonde tem ali o volume. E o que acontece por volume? Se há muito interesse e esse interesse o mercado rompeu ele, então agora ele vai para o call por volume. E o call por volume é o que? O interesse tático do dia. É o fluxo mais recente do dia. No caso do 5DTE, é o fluxo mais recente dos últimos 5 dias. Ou o fluxo que vai vencer daqui 5 dias. Indica o quê? A briga que está acontecendo naquela região. E o MM vai o quê? Se ele está exposto acima do call por open interest, vai monitorar para equilibrar o seu hedge intraday na semana ou no 0DTE para bater no call por volume e ele tentar trazer o preço para baixo. Então, o call por volume mede o que? O muro do dia, ou no caso, o muro da semana, e assim por diante. Se você estiver monitorando um call de 15 DTE, é o muro para vencimento de 15 dias. O mensal, muro mensal. O 0 DTE, ou do dia, é ali a parede que não vai passar naquele momento. Tá? Na sala ao vivo, a gente monitora o 5 DTE, né, que é o das linhas, e a gente monitora também o 0 DTE no meu gráfico ali de 60 minutos, né? A gente fica monitorando durante o dia ali também, tá? E o call, o que a gente vai fazer com essas linhas, né? Então, é simples, gente. Se o mercado bateu numa região de call por open interest, entrou volume institucional, quebrou estrutura, mudou característica, opa, tem barreira. Então, você vai procurar por movimentos vendedores para o quê? Buscar pontos de suportes institucionais novamente, vai buscar pontos de liquidez como no caso ali mínimas de sessões, mínima das ações, mínima do dia e assim por diante, tá? A mesma coisa acontece com as regiões de puts, gente, tá? Put wall são as paredes onde está, no caso aqui, o maior interesse na exposição construídas durante a semana ou durante o dia. Vai servir o quê? Para travar o preço. Eu coloquei aqui, ó, justamente porque o mercado bateu 2 vezes nessa região e havia muitas puts construídas aqui e o mercado continuou subindo. Defesa estrutural. E o que acontece se o mercado passa por essa defesa estrutural? O mercado então tende a normalmente testar um break block e amplificar o movimento até o próximo nível. Da mesma forma que ele passa pelo call, ele vai explodir na compra, da mesma forma é na venda. Por isso que quando o mercado passa por uma região de open interest, para ele buscar o ponto de volume é muito rápido. Vai forte e vai rápido. Às vezes vai acontecer de estar ao contrário, tá? A região de open interest está num strike e o put wall por volume está naquele strike. Isso normalmente vai acontecer quando aquele strike de volume é muito recente, tá? E normalmente quando o strike de volume está acima
do strike por open interest é que é uma região de valor muito forte para o market maker, ok? Então, as regiões de volume são muito fortes para travas institucionais, enquanto as regiões de open interest já são posições formadas ali. Isso também é uma pressão muito forte, mas gera normalmente onde acontece os squeezes, né? Onde você pode comprar ou vender um rompimento e você tenha certeza que o mercado vai continuar naquele fluxo. Diferente de uma região de volume, que se acontece um squeeze, dentro dos conceitos de Wyckoff, aquilo pode ser um spring, apenas para captura de liquidez e o mercado já devolve. Por quê? É um fluxo mais recente. É um fluxo aonde tende logo a tentar haver defesa, enquanto que as regiões de open interest já está aberto já há algum tempo aquelas posições, beleza? Então, vamos colocar aqui para você entender, né, coisas que você sempre vai ter que validar junto com essas informações que eu passei aqui para você hoje nesse vídeo. Vamos colocar aqui essa informação. Você sempre vai ter que validar isso com o quê? Com o Gamma Flip, que é quem está controlando o volante, né? Dentro do indicador Gamma Levels, você vai ver o Gamma Flip, normalmente do 5DTE, ele que mede a estrutura que a gente está trabalhando, né? Então, acima do Gamma Flip 5DTE, o mercado, o market maker está controlando o fluxo. Então, ele está vendendo no topo, comprando no fundo, tá? Se o mercado flipa para o negativo, ele é o que? Amplificador do movimento. Então, ele vai vender e comprar fundo. Vender e comprar fundo, tá? O zero gama é o que? O gama por open interest também. É onde há interesse em tentar reverter ou não o fluxo. E daí existe o volume de delta, né, que é medido pelo DEX Strike Bars, que eu já vou mostrar para vocês também para finalizar esse vídeo, tá? Então vamos lá. Entenda que o call wall e o put wall por open interest por volume não é mágica, gente, não é achismo, igual eu sempre falo. É gestão de risco institucional, certo? Lembra lá então, vamos deixar marcadinho aqui, ó, para você tirar print disso e salvar aí nos seus blocos de anotações. Eu sei que você está fazendo desse vídeo aqui, ó. Open interest, esqueleto do mercado, volume, ação do dia que está acontecendo ou da semana. O market maker está fazendo o quê? Hedge inevitável para um próximo nível. E nós estamos fazendo o quê? Surfando, né? Esse fluxo institucional. E é isso, meu povo. Eu convido você, logicamente, né, a testar o indicador. Vamos agora colocar aqui, ó, para você ver, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar no S&P 500, né? Para mostrar para vocês o comportamento do indicador Gamma Levels, né? Para você entender um pouco do que eu estou comentando com você. Vou colocar aqui no gráfico de 1 hora, que eu gosto muito de trabalhar a estrutura de 1 hora, né? Quem é meu aluno sabe disso, né? Então, no grupo VIP, a gente sempre está monitorando ali o range de 1 hora. Então, por exemplo, aqui no S&P 500, né? Eu tenho o quê? Ó, vamos procurar só ver aqui, tá? As questões do call wall e put wall. Esquece o resto, esquece o resto. Então, o que eu tenho aqui? Ó, o call wall por open interest no 6.680, certo? Aonde está o próximo nível dele? No call wall por volume, beleza? Então, se eu sei que se o mercado tiver fluxo suficiente para passar pelo call wall por open interest, teoricamente ele vai buscar o call wall por volume, certo? Onde está os puts? Aonde está as puts? Vamos ver aonde está as puts lá embaixo, ó. Put wall por open interest e put wall por volume. O grande lance do indicador Gamma Levels, gente, é que você tem, além das linhas te indicando isso, você tem o fluxo de calls e puts de volume no GAC Strike Bars, que mede para você. Então, por exemplo, o meu call wall por open interest é menor que o meu call wall por volume. Então, eu sei que esse nível de preço aqui é forte, mas o call wall por volume é mais forte, certo?
Que mais que eu tenho? Aí eu tenho os pontos de volume de gama que você vai aprender num próximo vídeo, né? E conforme eu havia comentado, tem os delta, né? Ó, quanto maior o delta for positivo, maior é o fluxo que o mercado vai trabalhar em cima disso. Lembre-se que eu comentei lá no vídeo, né? Mercado, se ele está vendido em causa, ele está comprando delta. Então vai ficando com delta positivo, delta positivo, delta positivo, até chegar no nível onde ele está com um delta positivo muito forte. Aonde? 6.880. O que ele vai fazer aqui? Ele está com o delta muito positivo, então ele vai precisar fazer o quê? Ajuste. Então ele vai vender nesse strike. E é onde você vai pegar e vai colocar uma ordem de venda e vai surfar este movimento. E logicamente, se ele não travar aqui e continuar o movimento, você usa isso como pullback e surfa até o próximo nível de preço, né? E isso aí é um assunto também para o próximo vídeo. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa nos comentários, eu quero saber o que você achou desse vídeo, dessa dinâmica, se você está gostando. Beleza? Forte abraço e até mais.